Deixa eu Deixa eu botar aqui. Deus, o propósito, como eu te expliquei, né, do projeto nosso, esse podcast é levar a palavra de Deus, né? E a gente vai convidar algumas pessoas, a Naira começou, foi a primeira que começou semana passada, e a gente quis trazer você aqui pela gratidão, primeiramente, de nos fortalecer toda sexta-feira com o PG, com o nosso grupo de oração, e estar perto da palavra de Deus, né? Então, esse é o projeto para você conheça. A gente vai estar basicamente entrevistando, trazendo alguém, um convidado, para falar um pouquinho de Deus, somente de Deus, levar a palavra dele, que esse é o nosso projeto. Sim. E antes de falar da palavra, eu queria entender um pouquinho como é que você conheceu Jesus, como é que foi essa experiência lá atrás. Você falou que tem 20, 15 anos de experiência com Deus. Primeiramente, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, é uma grande honra a gente falar de Deus, né? Falar de Deus é falar da vida, né? E Deus é vida. E começou, a minha trajetória começou lá atrás, lá em 1989, né? Quando eu aceitei a Jesus, né? Foi na Assembleia de Deus, a Centenário, que hoje é Centenário, né? Porque a prepulsão desse evangelho sai de lá, né? Saiu de Belém e povoou toda a nação, né? Todo o estado, todo o país, né? E saiu de lá em 1889, fui batizado, né? Foi uma decisão minha, porque muitas pessoas pejorativas na questão. Ou você vem para Deus na dor, ou você vem para Deus permitindo que Ele faça alguma coisa na sua vida. Eu não vim pela dor. Eu vim aceitando Ele de todo o meu coração, vendo que nele seria a minha ajuda para poder ter uma família feliz, né? E Ele vem me moldando gradativamente, dando as suas lapidadas, né? Porque eu sou uma pedra bruta, né? Sendo lapidado pelo próprio Deus nesse momento, né? E aconteceu que eu saí daquele marasmo onde aos meus olhos, né? Os meus olhos deslumbravam um mundo totalmente adverso àquele que eu tinha, né? E vi que aquilo ali fez com que eu tivesse um crescimento gigantesco mediante as pessoas, mediante minha própria família. Porque hoje o centro de tudo isso é Deus e minha família, onde você tem um momento de repouso, onde você diz assim, olha, eu venci, e venci com Deus. E quando você olha para esse horizonte que é grandioso e maravilhoso, que Deus planejou para cada um de nós, aí você olha para trás e diz assim, eu hoje já avancei muita coisa. E eu, graças a Deus, avancei, né? Não fiquei estagnado naquilo que as pessoas podem dizer assim, não, você estagnou. Não, eu não estagnei, eu avancei. E vim para Fortaleza, em 2010 vim para Fortaleza, direcionado por Deus, porque a minha esposa, a irmã dela, veio para cá anteriormente, antes dela, e elas são, como são muito juntas, ela já queria vir para cá também. Só que ele diz assim, ó, não, não é assim não. A gente não conhece ninguém lá. A gente não sabe como é que vamos sobreviver lá. Aqui a gente tem nossas famílias, nós temos a segurança, mas em 2010 houve uma enchente aqui em Fortaleza, grande, muito grande, e eu estava sentado na frente da televisão. Belém. Em Belém. Sentado na frente da televisão e aquela manchete sendo noticiada em Fortaleza. O momento que Deus falou, meu coração falou, o momento é esse. O momento que você vai para Fortaleza é esse. Nós tínhamos acabado de nos casarmos. Tínhamos feito a nossa festa de casamento, tudo patrocinado pela gente. Graças a Deus, Deus deu ferramentas para a gente fazer e organizar o nosso casamento. Nós tínhamos 2 meses de casado. Nós tivemos que vender tudo para estar em Fortaleza. Para vir para Fortaleza. Perante o que tu ouviu de Deus. Perante o que eu ouvi de Deus, e Deus não me desamparou em hipótese alguma aqui. Ele me trouxe, né? Vendi tudo lá, porque aqui é uma voltagem, lá é outra. Nós tivemos uma semana e meia, a gente já não tinha mais nada nosso. A gente já estava morando com a irmã dela, né? Que era o tempo de a gente receber
os valores que a gente tinha vendido, os materiais, né? Tempo que a gente tinha passar lá para poder receber esses proventos e vim para Fortaleza. Nós tivemos um carro, Corsa Sedan, na época, Corsa Sedan, a mala, 2009, né? 2010. a mala cheia de panelas, cheia de coisas, né? Mas vindo para cá com a certeza que Deus ia fazer algo maior e melhor aqui pra gente, entendeu? E tu não conhecia ninguém aqui até Não. então. A gente não conhecia, a gente veio aqui dando vamos dizer, acreditando na promessa de Deus, acreditando nessa promessa, porque o Deus ele é um Deus verdadeiro, ele não mente. Quando ele faz a promessa dele, ele vai cumprir, conforme a vontade dele, não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade do Senhor. Então me posicionei nessa promessa. Eu disse, olha, nós vamos, o momento é esse, nós vamos agora. E quando nós nos posicionamos em fé, porque assim, você tem que ter fé. Deixar tudo, muitas vezes, que você construiu e acreditar na promessa, não é para muita gente normal, não. Não. É para gente que realmente alicerça a sua vida na palavra de Deus, na luz da palavra de Deus. E eu ia te perguntar, durante esse tempo de 2010, né, que tu chegou aqui, nós estamos em 2023, você está muito bem, graças a Deus, mas teve algum momento que tu não duvidou, eu sei que você não duvidou, mas que estremeceu ali a fé, Sim. Ela veio a questionar Deus? Sim, sim. Teve vários momentos na minha vida, eu falo para vocês porque a gente é natural, ser humano, né? A gente ainda vive dentro desse corpo, né? E a gente sente. Se eu chegar para você e dizer que não, eu estaria mentindo. Existiu um momento na minha vida. Existiu um momento quando eu vim trabalhar aqui numa empresa chamada Sena Segurança. Eu vim para gerenciar essa empresa aqui, né? O meu amigo, por isso que Deus é tão fabuloso, por isso que eu falo para você que eu agarrei essa promessa de Deus, porque assim, tudo Deus, ele foi falando, ele foi consertando, ele foi ajeitando. Tudo aquilo que eu precisava, ele foi botando no lugar, de acordo com a vontade dele. E eu tinha um amigo, há muito tempo atrás, que ele me ajudou. Ele me contratou para a empresa dele, ele era coordenador de segurança, e disse, Delcio, vai trabalhar comigo. Eu não sabia nada de segurança, nada de segurança. Ele disse, vai trabalhar comigo, é o meu auxiliar. E eu, nesse auxílio, nós já tivemos uma grande amizade. Nós cultivamos uma grande amizade até hoje. Ele é meu amigo. A gente se troca mensagem, se fala. É meu amigo, o nome dele é Rinaldo. E ele disse assim, Delcio, tu vai trabalhar comigo. E nisso eu fui crescendo na empresa. Né? Quando você tem uma disponibilidade, fui crescendo. Fui para a supervisão, fui para a coordenação, fui para a gerência. Nessa gerência, eu estava já quando ocorreu a situação de vir para Fortaleza. E eu disse para ele, foi um dos primeiros amigos que eu falei para ele, amigo, estou indo para Fortaleza. E eu precisava da tua ajuda. Precisava que você tenha alguns contatos em Fortaleza. Ele disse, Delcio, eu tenho, cara. Inclusive, é um amigão meu. Inclusive, ele está precisando de uma pessoa agora. Olha aí, como Deus faz. Eu disse assim, cara, eu tô indo para lá, cara. Eu tô indo e eu não tenho assim noção de lá, não tenho pessoas para ficar comigo lá, não conheço ninguém. Ele disse, espera aí, deixa eu ligar para ele aqui. Ligou para ele na minha frente, disse assim, fulano, ó, eu estou com um amigo meu aqui, tá indo para Fortaleza, cara. Tem condições de dar o auxílio para ele lá? Tenho. Manda ele falar comigo aqui. Quando ele chegar, para ele ligar para mim, dar meu número para ele, e ele vem aqui conversar comigo. E nessa data, quando eu cheguei aqui dia 10 de março de 2010. Às 21 horas, eu cheguei aqui em Fortaleza. Passou 3 dias do dia 10, no dia 13 eu liguei para ele. Falei, amigo, eu sou amigo do Rinaldo, coisa e tal. Cara, vem aqui na empresa, quero falar com você. Aí eu cheguei lá na empresa e disse, poxa, ele me falou muito bem referente de você, coisa e tal. E você quer trabalhar de quê? Deus é tão maravilhoso. Ele disse assim, quero trabalhar de quê? Eu disse, cara, que você me auxiliar, eu tô aqui dentro, tô dentro. Tenho pouca experiência, mas a experiência que eu tenho dá para fazer muita coisa. Ele disse, não, é o seguinte, você vai trabalhar juntamente com o gerente. Inclusive esse gerente, ele tá muito afastado da empresa porque ele está com um filho pequeno. E ele está precisando e já me pediu que
quer ir embora, quer voltar para a cidade dele devido ao filho. Casou certinho, o momento, a ocasião. Por isso eu estou falando para vocês que Deus ele é perfeito. Ele casou tudinho. Eu fiquei com o cara lá e fiquei conversando com ele. Disse, vou te treinar, cara. Vou treinar você aqui, do jeito que eu conheço aqui, eu vou treinar você. Porque eu quero deixar isso aqui para você. Eu não quero ficar mais aqui, não. Eu digo, mas como assim, rapaz? Não, porque eu tô com meu filho lá e eu tenho que viajar, pegar o carro da empresa, viajar para lá, passar sexta, sábado e domingo, domingo à noite eu tenho que voltar. Isso para mim tá cansativo. E ele é uma pessoa de idade já, né? Não dava para ele fazer tanto esse esforço lá. Aí ele disse, Delton, vou treinar você. Aí me treinou, mandou ir para Recife, passei 15 dias em Recife, treinando na empresa. Depois voltei e assumi o lugar dele. Eu fiquei 6 meses gerenciando a empresa aqui. Tinha 546 funcionários, entre a parte de segurança armada e a parte de portaria e zeladoria. Então tudo eu tomava conta, tudo passava pelas minhas mãos. E comecei a gerenciar. Depois de um tempo, começou a empresa a entrar em déficit, começou a atrasar pagamento, começou a fazer um monte de coisa, não vinham os recursos devidos para a empresa. E aí começou a faltar esses recursos, tanto para a parte do escritório, parte filial, quanto para o corpo de funcionários. Começou a ter uma insatisfação. Aí, como começou a ter essa insatisfação, começou a ter muita falta. Começou a ter muita desordem. Começou a ter muita coisa. Nesse dia, eu voltei, viajei novamente para Recife para poder conversar com o dono para saber o que estava ocorrendo. Né? Eu te ligava, não dava nenhuma informação para a gente clara do que realmente estava se passando. Depois de um tempo, ele me falou, olha, eu estou fechando a empresa e as filiais vão ser fechadas. E eu quero que você participe disso. Eu digo, eu não vou compactuar isso com você. Primeiramente, porque tem par de família ali que precisam e necessitam. Não é só fechar. O senhor, como dono, tem que participar, todos eles, o que está ocorrendo. Para que ele, assim, a credibilidade sua se acentue perante eles. Porque eles não vão entender se eu chegar lá e falar isso para eles. Eu quero que o senhor se compadeça com a dor deles. Porque são par de famílias que vão estar desempregados. É isso que não daria certo. É complicado. Pode falar. Não, eu ia te perguntar, antes de chegar na palavra, tu falou da promessa de Deus, né? Do propósito que você viu. E para frente, o que tu imagina na tua vida espiritual aqui em Fortaleza? O que tu acha que precisa fazer, que tu pensa em fazer, voltado para essa promessa que Deus te deu, não só de conquistas, de vir para cá, ter tua família enraizada, mas tu tem alguma coisa que tu sonha em fazer ainda, que tu quer fazer, que tu busca fazer? Eu quero muito, eu já estou fazendo. É uma coisa que é formar pessoas. Formar pessoas de caráter, pessoas que queiram verdadeiramente seguir o projeto original. O que é o projeto original? Aquilo que Deus fez. Esse é o projeto original. É em delegar essa virtude, essa direção, esse compromisso e levar muito mais além das paredes, levar muito mais além daquilo que a gente conhece, entendeu? O meu projeto, que Deus colocou no meu coração, é falar da palavra de Deus não somente para 4 paredes, é para as pessoas ouvirem e as pessoas entenderem que Deus é muito bom e nós precisamos resgatar esse amor. Hoje, devido às consequências, às circunstâncias, esse amor está se diminuindo nos corações das pessoas. O fogo está se apagando. E é muito perigoso isso, dessa forma que hoje nós levamos a palavra de Deus. Entendeu? Nós estamos muitas vezes como acomodados com essa situação. Na mesmice, né? Na mesmice. E aí isso está tomando uma proporção tão grande que as pessoas não estão mais deslumbrando o Senhor. Elas não estão vendo com eficácia aquilo que o Senhor faz diariamente, né? E aí nós estamos tão envoltos à corrida por ganhos, por situações,
que deixamos isso passar diante de nós. E aí a gente acaba vendo o nosso fracasso como pessoa, como A gente família. deposita nossa confiança nas mãos erradas. Né? Sim, a nossa força está sendo direcionada para local errado. Entendeu? Então a gente deixa de ansiar essa plenitude de Deus, deixa de contemplar aquilo que Deus está fazendo. E o Entendeu? mais estranho é porque o que tu acabou de falar no começo aí com relação ao coração, esfriar, isso está escrito, né? Isso vai acontecer. Mas a gente, enquanto cristão que tem Jesus Cristo em coração, a gente tem que lutar contra, não a Sim, palavra, sim. mas de levar a verdade para aqueles que não Por conhecem isso, ainda. por isso que eu falo com todo o meu, até quando eu tiver fôlego, eu quero estar levando essa palavra. Quando eu tiver vontade, eu quero levar essa palavra. Quando eu estiver andando, respirando, eu quero levar essa palavra de uma forma clara e objetiva. Não de forma violenta e sobre o jugo. Isso. Entendeu? De uma forma bem clara e leve. Porque Concordo. hoje nós temos um evangelho muitas vezes duro demais, onde as pessoas muitas vezes se dão um passo atrás antes de ver claramente o que é o Senhor, por essa dureza do coração do ser humano. Eu vejo de levar. muito julgamento Sim. antes de falar de Deus. Às vezes nem fala de Deus e julga. Sim. E Eu acho a gente que passa por isso, eu passo diariamente por isso. E a gente tem que relevar certas situações. É por isso que eu falo que o evangelho, o cristão, ele tem que ter, primeiramente, além da palavra, ter o alicerce na palavra, ele tem que ter um amor por essa palavra. E confiar que essa palavra ela pode te levar a lugares que você nunca foi. Não é, Delson, mas você vai ultrapassar isso aqui. Não, muitas vezes é levar alguém que está do seu lado. Às vezes eu não preciso estar evangelizando lá no norte, não preciso estar evangelizando lá no sul, eu não preciso sair do país para evangelizar. Às vezes uma pessoa está do meu lado, padecendo, entendeu? Devido a uma palavra que muitas vezes você passa, repassa, a pessoa está ali, né? E você pode estender a mão. Às vezes não precisa a gente, muitas vezes, dar dinheiro ou até mesmo ajudar a pessoa. Um simples abafo, um simples ouvir, isso faz muita diferença na vida de um ser humano, entendeu? Ainda mais hoje que nós somos carentes disso. Nós somos carentes. Jesus veio quando ele veio para esse mundo, ele veio para nos dar o amor, a carência, porque o povo já não estava aguentando isso. E isso se apresenta hoje diariamente com a gente. No momento que a gente te vê historicamente as coisas acontecendo de forma que lá onde o nosso Senhor viveu é a mesma coisa que acontece hoje. Nós estamos vivendo porque nós somos carentes do amor. Entendeu? Às vezes a gente não tem atenção devida. Não é porque você acha que tem crise de ansiedade, hoje, crise de depressão, crise do medo, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de muitas coisas. Esse pânico que acontece diariamente com a gente, esse assalto, esse roubo da palavra dos nossos corações. E a gente vai cada dia mais deixando envolver por isso. E nós devíamos estar envoltos, sabe de quê? De estar lendo a palavra, estar envolto, de ter uma mente sadia, estar envolto, de estar compartilhando com as pessoas aquilo que a gente aprende diariamente. A palavra de Deus me diz que não é pelo muito, né, que a gente tem que chegar, não é pelo muito, né, é por aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Aquilo que você levar, você vai cada dia mais praticando e ensinando as pessoas como elas devem conviver. E isso no meio dos evangélicos é muitas vezes natural. Mas uma vida onde o evangélico está aqui uma pessoa que não conhece a Deus e você levar essa palavra, muitas vezes para ela vai se tornar ríspida. Mas quando você leva de uma forma amorosa, mostrando que você foi transformado, eu falo sempre que o exemplo ele arrasta. A palavra ela pode convencer. A nossa palavra ela tem um teor de convencimento. Mas o exemplo ele arrasta qualquer pessoa.
ele arrasta qualquer vida. Porque a pessoa não está olhando para o que você está falando. Ela está vendo em você o que deveria ser feito. O que a palavra está sendo feita na sua vida. Porque ela tinha uma impressão sua e a palavra transformou. E o exemplo dela. E o exemplo ele arrasta. Vamos para a palavra. Vamos? Eu te passei, a gente conversou um pouquinho sobre o tema arrependimento. Até conversei com a Nayara com relação, vamos colocar arrependimento genuíno ou arrependimento. A gente botou arrependimento, que arrependimento, eu acredito que ele, a partir do momento que ele chega ao coração do homem, ele é o primeiro passo, acredito, que possa iniciar a caminhada do homem perante se aproximar de Deus, né? Esse tema que tu deu aí sobre arrependimento, um versículo aí, né? é bom. Respondeu-lhe Jesus, não necessitam de médicos que são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando a gente vê essa situação aqui, esse tema arrependimento, quando eu li essa palavra, eu vi que o capítulo 5 de Marcos ele está nos mostrando para a gente que existem vários arrependimentos. A pesca milagrosa é um do tema lá onde Simão Pedro, Jesus vai ali naquele momento, Simão Pedro vem de uma pescaria frustrante, né, vem de uma pescaria que não deu nada, mas Jesus diz assim, olha, joga a tua rede ali, confia em mim. Então o arrependimento ele se dá do ato de você confiar em Deus. E você depositar sua confiança em Deus. Hoje a tua opinião com relação ao arrependimento para a sociedade hoje, quais, né? São várias barreiras que dificulta a pessoa chegar nesse arrependimento verdadeiro, de se arrepender, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de se arrepende do que faz, um atrito com alguém, uma confusão. No outro dia, acredito que o ser humano, por ter esse lado bom no coração, a maioria se arrepende. Mas esse arrependimento verdadeiro, de falar, cara, eu fiz aquilo ali e não vou fazer mais, porque aquilo ali vai me fazer mal. Porque o pecado em si, a gente, levando para a Bíblia, o pecado, a gente sabe o que é o pecado, quando a pessoa está perto do Espírito Santo, tem em seu coração, ele vai lá e te apresenta o pecado. Mas aquela pessoa que não conheceu Jesus ainda, para ela, a partir do momento que ela conhece, ela vai chegar ao arrependimento. Mas para ela ter esse arrependimento no coração, tu acredita que as barreiras que impedem dela ter esse arrependimento verdadeiro? A própria barreira, muitas vezes somos nós. A barreira. Como a gente acabou iniciando uma conversa aqui, a barreira somos nós, que muitas vezes levamos uma vida totalmente desalinhada com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E a pessoa muitas vezes assim, você, um cara assim, o cara que bate na mulher, um cara que maltrata a sua filha, um cara que na frente das pessoas demonstra outro pensamento, tem um comportamento totalmente diferente, é um adúltero. Então, as barreiras, eu digo, a principal barreira para isso somos a gente, que não somos agentes transformadores, modificadores. Deus ele traz para a gente, quando a gente tem Deus, a gente tem o quê? A palavra de Deus me diz que quando a gente vem para Cristo, a gente tira o velho homem. Nova criatura. Entendeu? E se transforma numa nova criatura. Não adianta eu vir para Cristo e não tirar a velha criatura. E permanecer com a velha criatura. Eu vim só pelo emotivo, vim só pela pressão das pessoas, da sociedade. Pronto. Então, pronto. Essas situações fazem com que a gente se prisione nessas situações, se aprisione nisso. Então, isso é muito, muito perigoso. Entendeu? Então, a gente tem que entender que o cristão, para ser verdadeiramente cristão, ele tem que romper com essas barreiras. Qual é a barreira primeiro? Interior. A sua barreira interior. Porque toda mudança ela tem que ser de dentro para fora. Entendeu? E uma coisa que eu acho importante também a gente falar é que parece óbvio, mas Jesus morreu para que nós tivéssemos a chance de nos arrepender dos nossos pecados e assim tivesse acesso à salvação, né? E muitas vezes eu acredito que uma das barreiras é porque a gente não se acha digno
de merecer esse perdão. Então, às vezes, já está tão na lama, no pecado, que acha que nunca vai ter acesso a esse perdão, e aí não tem. Entra em mais pecado e não tem esse arrependimento genuíno, né? Sim, basicamente é isso. Então, Por a isso que nós gente... somos mesmo Pronto. Quando eu falo lá em Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor. Quando você não coloca o Senhor como seu pastor, isso aqui abrange tudo. Ele disse para mim que essa palavra, ele está dizendo para mim, o Senhor na minha vida, ele é tudo. Então, quando eu venho para o Senhor, e que é tudo para mim, então tem a primeira barreira que eu tenho que romper, é a barreira do meu orgulho. Da minha vaidade. Do meu eu, né? Do teu eu. Do ego. Porque aí, quando você não faz isso, você está dando brecha. As pessoas, tu está dando brecha para as pessoas te questionarem. Quem é hoje o cristão? Por que tu achas que os cristãos hoje são descredibilizados? Pela falta de quê? Porque muitas pessoas fizeram coisas erradas, entendeu? Envergonhando o nome do Senhor e hoje, né, estão sentados em posições que não deveriam estar. Aí você traz o quê? Uma descredibilidade perante a sociedade. Aí as pessoas não olham para você como você deveria ser olhar, como aquilo que Cristo está querendo transformar. Já olha com certa crítica. Por isso que em local que nós visitamos, ou locais que a gente está, aí a mãe fala tinha sempre aquelas piadinhas. Ah, vem aquele crente, vem aquele irmão, vem falar de Deus, vem falar do seu quê. Então, mas a gente vem uma questão de falar do Senhor com a questão de ajuda. Porque se Deus me ajudou, Ele vai ajudar o irmão. Se Deus fez por mim uma coisa grandiosa, Ele vai fazer por ti também. Então a gente tem que levar o nosso evangelho. Eu falo que para você que acho que a pior barreira, não digo nem a bebedice, nem a questão da pornografia. Eu acho que a maior barreira para ser quebrada é essa barreira interior. Esse pré-julgamento que acabou na era falando, que a gente muitas vezes se julga tanto não merecedor da graça de Deus, que a gente muitas vezes se diz assim, poxa, eu não sou merecedor disso. Então isso para mim não vai surtir muito efeito. E Deus, ele fala assim, nós somos, essa graça é para todos. Ele não restringe. Essa graça é somente para um certo tipo de pessoa. Não, a graça é para todos. Mas para todos, que aqueles que confiam. E que colocam a sua esperança em Cristo. Colocam a sua esperança em Deus. Entendeu? Não se baseiam em pessoas, mas em Deus. Eu acho a Bíblia muito perfeita. Eu sempre converso com a Nayara. Algumas coisas. Ela é muito clara de ser entendida. A gente não entende alguns... Até mesmo a gente mesmo, porque não, às vezes por conta de barreiras que a gente vai aos poucos quebrando, mas essa questão da dificuldade, eu também concordo contigo, é justamente esse ego, esse orgulho desse amor próprio, de colocar à frente do que ele pede, né? Para carregar a sua cruz, de se prostrar, de se humilhar. Mas a humilhação, a gente acha que a humilhação é aquela coisa vergonhosa. Sim. Mas a humilhação justamente é você negar a si mesmo diante do que você tem, do que aquilo que te impede de te aproximar de Deus. Porque eu vou te falar, depois da minha conversão verdadeira que foi em Olimaço, para frente, óbvio que a gente peca todos os dias. Sim. E o pecado, ele automaticamente, o mal, ele vem para te culpar, né? Não vai mais não, porque tu já pecou, tu não pertence. E é uma briga espiritual que você tem que entender que existe. Sim. E você tem que brigar. Reconhecer que... E você reconhecendo que existe, você tem as armas que você pode direcionar. Pior quando você fala, não, isso é besteira, isso não existe. Aquilo ali, aquele ambiente ali eu posso ir, que para mim eu posso ir tranquilo. Então realmente a barreira que eu acho que a principal é o ego. Além da ignorância, de não buscar a palavra, é o orgulho. Sim. Porque sabe que vai ter que deixar de mão aquilo que gosta da carne, deixar de mão daquilo que gosta de fazer, porque não existe como misturar luz com trevas,
água e óleo, não existe isso. Então, você tem que realmente abdicar. Eu falo isso abdicado. O evangelho não é fácil. Não. Se você fala que você se converteu, buscou Jesus e fala que é fácil, você tem um evangelho errado, não no correto. A palavra de Deus lá em Romanos, quer abrir aqui, está lá no verso 2, diz assim: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, primeiramente, o arrependimento ele tem que ter mudança. Ação, né? Entendeu? Tem que ter uma mudança, ele tem que ter uma mudança de mentalidade. Quando você vem para Cristo, você tem que ter essa noção. Peraí, eu tenho que mudar. E Deus vai te dar as coordenadas certas. Na qual a mudança que você tem que primeiro atingir. E entendeu? sem buscar nada em troca. Porque Sim. às vezes a pessoa busca Deus, Jesus, buscando algo em troca. Sim. Assim, busquei porque na dor eu tive algo lá e tive que buscar Jesus e me tocou. Beleza. Você está buscando realmente para se sarar, para se curar, independente uma dor financeira, uma dor de saúde. Mas depois disso, acredito eu, que você buscar continuar é você buscar continuar de maneira verdadeira. Sim. Não, eu vou buscar Jesus porque eu vou ter isso em troca. Que muita gente hoje, infelizmente, faz. É por isso que eu falo que a primeira vez, quando você se arrepende, você tem que transformar a sua mente. A sua mente ela tem que estar totalmente envolto daquilo que Deus quer fazer para você. E por isso, para você buscar essa transformação, você primeiro estar lendo. Conhecer aquele que pode dar para você toda a mentalidade, todo o entendimento, toda a sabedoria. Salomão, quando a gente lê Salomão, a gente vê que ele não pediu riqueza. Ele só pediu sabedoria. Por quê? Por que ele pediu sabedoria? Porque, diz a Nayara, quando você pede sabedoria, as demais coisas você vai fazer de forma sábia. E você vai adquirir de forma sábia. É a chave, né? É a chave de tudo. Entendeu? Então a palavra de Deus, o princípio de tudo é a sabedoria. O princípio de tudo é sabedoria. Quando você tem sabedoria, você vai gradativamente avançando. Seja na parte familiar, na parte física, na sua parte financeira. Porque você vai tendo a sabedoria de Deus. E Deus vai norteando aquilo em volta de você. Colocando as peças de acordo com a vontade dele e de acordo com aquilo que você está pedindo no coração. Por isso que diz a palavra lá em Salmo, deleita-te no Senhor. E ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te. Ei, fica calmo. Não te preocupa. Respira. Entendeu? Então, quando você tem essa situação de mentalidade transformada pela ação de Deus, você não vai pensar e obviamente, né, não vamos ser negligentes também. Quando você vem para Cristo, muitas vezes, você não vem com essa mentalidade. Você vem com a mentalidade dividida. Uma coisa mundo, uma coisa Deus. E você no meio ali. E você fica nessa guerra, nessa briga. Entendeu? Mas quando você deseja se posicionar e deseja que algo seja transformador na sua vida, você lê esse versículo. Ele disse, olha, não conformeis com esse século. Ele está dizendo, olha, pessoal, isso aqui tudo vai acabar. Um dia isso aqui não vai existir. Ele diz assim, transformai pela renovação da vossa mente. Então a tua mente já tem que estar totalmente entregue para Deus. Os teus pensamentos eles têm que estar alicerçados em Deus. Né? Porque Deus ele esquadrilha corações e pensamentos. Vamos para a prática do arrependimento. Você hoje, um homem, foi lá e traiu a esposa. Certo. Se arrependeu, conversou com a esposa, tal, ela perdoou, continuou o casamento. Para ele entender o que é um arrependimento genuíno, ele não fazer mais. Sim. Mas ele precisa todos os dias buscar a palavra. Sim. Porque ele pode cair de novo. Sim. Mas não somente buscar a palavra, ele tem que estar verdadeiramente compromissado e dizer assim, não quero mais isso.
Porque simplesmente falar dizer assim, eu te perdoo, é uma coisa tão chiclê, cachê. Não, perdoar todo mundo vai perdoar. Aquele que está em Cristo tem que liberar o perdão. Mas você que está em Cristo e quer uma nova vida, você tem que se arrepender de forma genuína. E assim, isso não pertence mais a mim. Vai ter situações que vão levar você a pensar nisso? Vão. Porque Satanás ele fica ao nosso quê? Derredor. Buscando meios para poder nos derrubar. Entendeu? Então a gente eu levo muito você para aquela questão de lá da mulher adúltera. Que quase foi Entendeu? apedrejada. Apedrejada, aquela situação. Ali foi uma situação de adultério. Mas ali, quando Jesus, aquele povo trouxe perante Jesus, Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de compaixão, de amor. Porque a gente tem que olhar para as pessoas que pecam, para as pessoas que estão, muitas vezes, fora dessa situação, desse lado, dessa forma, fora da palavra, ou muitas vezes aquelas que estão dentro da igreja e que estão pecando, é com olhar de amor, não de julgamento. E a palavra fala isso, né? Que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. E às vezes tem muita gente dentro da igreja, vamos falar do nosso povo aqui, que às vezes que acha que por estar na igreja estão salvos e tudo mais. Sim. Mas o pecado, todos pecam, mas eu acredito que a diferença é você saber o que está pecando e distanciar do pecado através da palavra e buscando mais a Deus. Mas aquele que vive no pecado, que eu acho pior, você conhecer a palavra e viver no pecado. Sim. Porque é diferente de alguém que não conhece a palavra e peca por achar que aquilo não é pecado, enfim. Mas qual a dificuldade dessa pessoa? Tá na palavra e tá pecando e... Porque ele verdadeiramente não se arrependeu. Ou então tá naquele ciclo de Amigo, vicioso. Ele ainda não ama Deus sobre todas as coisas. Ele, é assim, pronto. Naira respondeu um pouquinho para o que eu ia falar contigo. Quando você leva para essa palavra da mulher adúltera, eu ia terminar a fase, mas tu já trouxe para mim essa pergunta, eu ia te terminar essa questão. Essa mulher adúltera, quando Jesus começou a falar, começou a escrever no chão, todos que estavam ali, todos, ele tinha um único julgamento: matá-la. Porque era a lei de Moisés, da mulher adúltera, apedrejá-la, matá-la. Mas Jesus veio para dar vida. E olhou para aquela mulher com compaixão. Então, quando aquela mulher representa, muitas vezes, um membro da igreja. Aí tu me pergunta, Delcio, mas ele conhece a palavra de Deus, ele sabe, mas muitas vezes ele ainda não se converteu. Ele ainda não está de acordo com o alinhamento de Deus. Porque não adianta, Guedes, eu chegar para você e falar, eu estou salvo, mas espera aí, como é que eu estou salvo? Eu estou salvo só porque eu confio em Deus, pela graça de Deus? Não, eu estou salvo, sabe por quê? Porque eu confio na palavra. Eu estou salvo porque a palavra me diz que eu estou salvo. Eu estou salvo porque a palavra ela me remete a ter essa salvação. Eu estou salvo. Não, eu não estou em norte de uma mentira. Eu não vivo uma mentira. Porque as pessoas que estão... Deus que mente. Pronto. E eu durmo em paz. Então, quando essas pessoas estão vivendo esse tipo de situação, ela verdadeiramente não se converteu. Elas estão vivendo no engano. Vivendo numa situação enganosa. Que elas precisam se libertar. Entendeu? Porque não adianta eu falar para você que eu sirvo a Deus e peco. Porque eu estou indo na contramão daquilo que está sendo colocado para mim. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que o meu Deus é mentiroso. Eu estou dizendo que Deus para mim é mentira. Quando eu faço algo dessa forma. Então não é desse jeito. Então eu tenho que mostrar para o povo que eu me arrependi de forma genuína. E aquela mulher, quando Jesus disse, olha, cadê os teus acusadores? Ela olhou para trás e disse, não tem nenhum. Então nem eu vou te julgar.
vai e não peques mais. Então, quando essa mulher olhou para trás e não viu nenhum dos seus pecadores, nenhum dos seus julgadores, para ela, entendeu? Aos olhos naturais dela, ela disse assim, peraí, esse Deus, o que esse Deus fez por mim o que ninguém poderia fazer. Então, quando a pessoa olha e vê verdadeiramente que ele salvou, que ele tirou, que ele era para ser uma pessoa totalmente adversa, uma pessoa entregue ao diabo, uma pessoa totalmente com situações totalmente adversas àquele clima de negação, de dúvida, de pecado, quando ela observa esse tipo de situação, quando Deus tira essa pessoa desse lodo, dessa lama, ela tem que vir para Deus clara, evidente, e crendo que Ele pode restaurar. E quando a pessoa não tem isso, está no meio ali, continua se lamuzando com a porquice, com a situação da lama, ela verdadeiramente não tem ainda o discernimento de dizer assim, olha, esse Deus não quer me ajudar. Pronto, eu ia falar isso. Isso aí que tu acabou de falar. Aí culpa todo mundo e culpa Deus. Porque ela está na mesma situação, que ela não progrediu, que ela não avançou. E as ações se repetem todo dia. Meu irmão, quando você quer sair, você tem medo de sair. Quando eu disse para minha esposa, tipo, eu vou te respeitar, vou casar com você, eu vou ser o melhor marido, eu me posicionei. Não é fácil você se posicionar em meio a uma sociedade que nós vivemos hoje. É difícil. Falo, irmão, para você. Mas quando a gente se posiciona e diz que tem um caráter, e que primeiramente, quando a gente faz uma aliança primeiramente com Deus. E baseado na palavra dele. Entendeu? É com Deus. Porque quando eu faço a minha aliança, ela é para cá. Para depois me ligar com a minha esposa. Porque quando eu ofendo, quando eu pratico algo errado, quando eu magoo, quando eu faço, estou magoando primeiro a Deus. Não a minha esposa. Não meu cônjuge. Eu estou fazendo algo para Deus, mediante a aliança que eu fiz com Ele. Então as pessoas não entendem muitas vezes assim, eu vou me divorciar, eu vou deixar. Aí, como é que é isso? Deixar de que? Mas porque eu não amo mais, meu irmão. Como é que é? Eu acho assim tão banal, uma coisa tão mínima, tão pouca. Eu acho assim que as pessoas elas se prendem às coisas locais, momentâneas. E às vezes, ou então não cuida também, Sim. né? E o mais perigoso é que esse divórcio agora, para ser ainda mais absurdo, está sendo romantizado. A gente estava conversando sobre isso hoje. Os famosos acabam o casamento e dizem não, mas a gente se ama, é que a gente vai ser mais feliz sozinho. E aí está sendo bonito, está virando moda, influenciando outras pessoas a se divorciar. Nós tivemos, teve um estudo, um estudo nosso de PG, e a gente viu que, em meio ao evangélico, nós estamos tendo uma crescente de divórcio. Pessoas conhecedoras da palavra. Pessoas que dizem que vivem a palavra. Que no momento da dificuldade, no momento do desacordo, no momento muitas vezes da dizer assim, olha, eu não concordo com isso, a pessoa chega assim, vou divorciar. Então, Nayara, essa banalidade está se tornando tão clara, evidente, e está sendo repercutida cada dia mais nas mídias, entendeu? Com o intuito não somente de desvincular o casamento, de dar uma descredibilidade no casamento, porque a família, entendeu? E a gente sabe que tem total viés espiritual também, né? Que está no alto. Somente. Está no alto do mal. Sim. Que perguntamos? Pergunte, eu estou aqui. Estou gostando da conversa. Pergunte, eu estou aqui para responder. Vamos mais um de arrependimento para a gente fazer a mensagem final, porque acho que já está ficando um pouquinho tarde, né, amor? Não, sei que vocês sabem. Você quer sabem. perguntar uma coisa de arrependimento? Alguma coisa na sua cabeça? Não, eu gosto dela porque ela faz pergunta aí boa. Deus, a questão... Quer perguntar? Não, pode ficar, não pode falar. Não? Pode falar.
a questão do arrependimento, o arrependimento do ladrão da cruz que teve com Jesus Cristo no último dia, no momento que ele foi crucificado. Aquele arrependimento, ele foi tomado pela graça ou foi um arrependimento ou foi só pela graça? Ou teve outro motivo? Porque ali, eu sempre tive essa dúvida. O ladrão não conhecia Jesus. Não sabia da história de Jesus, conheceu ali crucificado. E ali um falou para ele que não reconheceu Jesus como Salvador, e o outro falou que pediu perdão dos seus pecados, e Jesus disse que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Mas como é que ele identificou? A graça de Deus foi tão grande que ali a presença de Jesus Cristo mostrou para aquele ladrão quem era ele, e ele foi salvo pela graça? É basicamente isso? Ou o arrependimento do coração dele foi visto por Jesus e Jesus... Eu vejo... Ou bota tudo junto? Eu vejo que, tanto pela graça, de uma forma genuína, entendeu? Porque assim, presta atenção, os ladrões, eles já escutavam de Jesus. Ok. Entendeu? Mas saber do poder... Pode ser que eles, no momento, pode ser que eles tenham observado, tenham presenciado, entendeu? Pode somente ter ouvido falar de Jesus, entendeu? Mas uma coisa que eu falo para você, ali, naquele momento ali, foi um momento tão sublime de Deus, porque você vê ali o amor de Deus até na morte. Até a morte ele se sujeita a Deus. Até a morte se sujeita a Cristo. Entendeu? Porque, você vê ali, um deles falou, olha, esse cara não devia estar aqui. Nós, sim, porque erramos, pecamos, fizemos coisas erradas. Ele não. Ele não. E o outro fala assim, não, mas se tu for Deus, salva tu a ti mesmo. Então tu vê o lado soberbo, o lado arrogante, o egoísmo, que ronda muitas vezes o nosso coração. E na morte, né? Na última, a mensagem que ele quis deixar antes de morrer... Era para ser o seu momento maior de vulnerabilidade, né? Sim, o seu momento maior de dizer assim, poxa, Deus, eu fiz tudo isso, eu era para me estar aqui, pagando por isso, mas eu quero te dizer, Senhor, que esse momento eu queria debutar, eu queria falar de ti. Mas não, mas existem essas pessoas. E ali, Delcio, eu sempre tive essa noção, que ali ele verbalizou em ação do que ele sempre falou atrás. Sim. Dos dois caminhos, do luz e trevas, do sal da terra. Sim. Porque ali ele mostra, através da crucificação, da escolha, na morte dele, que era a última, antes de ressuscitar, na morte dele ele falou, aqui ou aqui. Isso aqui me reconhece, vai para o paraíso. Isso aqui não me reconhece. Eu digo que realmente ele foi, não foi somente pela graça, mas foi pela fé dele. Fé dele. Porque a mão de Deus ela só se movimenta por fé. Entendeu? Esse copo só se movimenta para cá se eu pegar e botar ele aqui. A mão de Deus só se movimenta por fé. Pá. Quando você vê aquele na Bíblia, a história daquele centurião, que ele disse assim, olha Jesus, eu estou vindo aqui diante de ti, porque o meu servo está doente. Por aí tu tira centurião, que poderia dar ordem a 100, para o pessoal ir, voltar aí, mas ele estava com dó e se compadecendo da dor do seu servo. Ele foi até Jesus. Disse, olha Jesus, o meu servo está doente. Mas olha, não precisa você ir não. Apenas uma palavra, meu servo será curado. Então eu associo tanto essa palavra como o momento da crucificação. Foi uma palavra que Jesus falou, foi apenas uma palavra daquele rapaz para Jesus. Ele disse, Jesus, não te esqueça de mim. Hoje mesmo você estará no paraíso. Você está entendendo? Quer dizer, ele foi salvo por fé, pela graça, por fé. Foi por fé, cara. Porque ele confiou. Ele confiou, disse, olha, eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti. Não esqueça de mim. Eu confio em ti.
Quanto aquele desceu para o inferno, aquele confiou e disse assim, hoje mesmo. A mesma coisa é você ver essa situação desse versículo. Eles se casam, porque é no momento da fé que Deus pode fazer algo por você. Quando ninguém nesse mundo, nesse plano, pode fazer por ti, e tu diz assim, Senhor, só tu pode fazer. Só o Senhor pode fazer por mim, o que ninguém pode fazer. Então, nesse momento, quando a pessoa pergunta, é pela graça? Não. Eu digo que é por fé. Pela fé daquele homem, ele foi salvo. Entendeu? Pela fé daquela pessoa, Deus deu a oportunidade dele estar no reino. Por isso que eu falo que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente buscar, primeiramente, estar com Deus, isso que a gente muitas vezes faz, será fichinha, porque a transformação ela vai ser gradativa. E o nosso arrependimento vai ser gradativo. O processo, muitas vezes, que a gente passa de chegar em determinadas situações, não é somente dizer assim, eu estou aqui no processo. Não, não é isso somente. É você também ir em busca desse processo. Em busca de quebrar cadeias. Em busca de verdadeiramente fazer assim, eu quero romper, isso. Né? Eu quero romper com isso. Eu quero que isso não aconteça mais na minha vida. Entendeu? E eu vou deixar para tu, se eu vou interromper, eu vou deixar para tu finalizar com a mensagem que eu acho que vai nesse caminho que tu começou. A mensagem final para a gente aqui finalizar é justamente o que tu está começando a falar. A questão do arrependimento ligado. Pode continuar. Eu vou. Tinha um versículo para falar aqui. Deixa eu ver aqui. Que é muito bom. Tá com caladinho hoje, tá com vergonha de mim, é? Porque no dela ela falava, rapaz. Tô aprendendo. Aprendendo. Eu vou falar um negócio aqui que eu anotei. Quando a gente lê aquele verso lá no capítulo 5 de Lucas, da cura de um leproso, Jesus, estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou, Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Aquele homem foi curado. Ele foi curado de uma cura física. E muitas vezes a gente não tem somente a cura física. A gente tem que ter curado o nosso espiritual. E muitas vezes a lepra, ela não está visível. Ela está dentro. Então, o arrependimento, muitas vezes, que a gente tem que ter, é o arrependimento de uma cura espiritual, de uma cura interior. A gente, muitas vezes, deslumbra estar em vários lugares, em vários cargos, liderando, ou não liderando, mas seguindo, mas não se preocupa, muitas vezes, do templo espiritual. O arrependimento, ele vai além disso. Não somente do templo, mas vai da sua conduta, do seu comportamento. Quando você tem uma conduta, um comportamento, e isso vai norteando você e vai de dentro para fora, fazendo o agir de Deus ser constante, você atinge mais pessoas com arrependimento. Porque as pessoas elas vão ver em você a transformação. E esse homem foi transformado. De um homem imundo, sujo, para um homem limpo, curado pela ação de Deus. E isso se vale muitas vezes da nossa própria disponibilidade com Cristo. Como é que a gente está muitas vezes com Cristo? Como é que a gente anda com Cristo? O arrependimento, quando João Batista pregava o batismo pelo arrependimento, ele pregava e falava assim, bando de víboras. Mas ele pregava de forma porque para a pessoa entender que muitas vezes os seus atos, as suas ações, elas falam mais. E a doença não está no outro, está em nós. A doença não está muitas vezes na outra pessoa, está em nós. Muitas vezes que enxergamos de forma errada. E não abraçamos. Então essa pessoa muitas vezes para vir para aqui se arrepender genuinamente, muito parte de nós.
sermos curados. Sermos eternamente curados. Porque quando a gente é eternamente curado e a gente é limpo, a gente vai o quê? Oferecer sacrifício racional a Cristo. E o nosso sacrifício racional não é dando oferta, não é presenteando, não é fazendo, é sendo luz em meio às trevas. Sendo luz, aonde colocarmos o nosso pé, sejamos luz. Aonde nós estejamos, as pessoas chegam ali pra gente e dizem assim, olha, eu vi o Guedes, cara, o Guedes tinha uma vida totalmente de hoje é um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Pessoas profetizando o teu nome, falando do teu nome, mas de uma forma mais carinhosa, e você agindo no seu comportamento na vida dessa pessoa. E trazendo a ela o quê? O arrependimento. Cara, então eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Entendeu? Por isso que eu falo que o exemplo ele faz em N situações de milagres. Porque Jesus ele agiu pelo exemplo. Ele disse, olha, vocês vão agora pregar em meu nome, vocês vão expulsar agora no meu nome, vocês vão no meu nome. Não é no nome do João, do Tiago, do Pedro. É do nome de Cristo. Entendeu? Então, quando eles voltaram para Jerusalém, contando as novidades, eles se alegravam. Mas isso é uma alegria, não uma alegria, vamos dizer, momentânea. É uma alegria eterna, divina. Porque a pessoa continua a se alegrar em meio às dificuldades, continua a se alegrar em meio às confusões, às aflições, mas continua se alegrando. Entendeu? É isso que eu quero deixar no coração, que a transformação, muitas vezes, essa lepra, a gente tem que sarar essa lepra espiritual. Não é somente estar no culto dia de quarta, dia de domingo, mas estender a mão. Eu falo que ir no culto é maravilhoso, estar na presença de Deus, gloriosa, mas a gente não fazer a nossa parte, acolhendo aqueles que merecem ser acolhidos, falando da palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ser faladas, dando a nossa contribuição para aqueles que necessitam, a gente não está levando a palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus ela é muito mais extensiva do que isso. Entendeu? Esse podcast aqui já é um início para muitos outros, entendeu? Para poder falar e isso chegar no coração das vidas e pessoas que a gente quer que alcance, que Deus quer que alcance. Que eu creio em nome do Senhor Jesus vai alcançar. Entendeu? E é muito bom e muito legal a gente fazer isso. Estava no meu coração uns 6 meses, eu não lembro o tempo exato, de fazer. E aí Deus, vou fazer do jeito que o Senhor quiser que eu faça e o resto é contigo. E a gente está aqui fazendo, buscando, levando, que esse é o propósito. Amém. Obrigado. Obrigado por ter vindo, cara. Vocês que fazem isso, Deus e eu falo assim, e quando Deus dá um projeto a vocês, é um projeto de Deus, Deus se compadece e se faz presente, Ele vai fazendo com que mais pessoas cheguem, mais pessoas contribuam, mais pessoas falem. E é isso que nós queremos falar, encher as pessoas da palavra de Deus. Não encher de bobagem, mas encher da palavra de Deus. Tu vê o tanto de gente que já veio conversar comigo porque viu alguma afirmação pelo podcast, aí veio incomodado, entendeu? Ah, mas a gente falou sobre transformação genuína no outro podcast, aí com os comentários. Não, mas eu me transformei simplesmente pela minha família e tudo, aí eu acabei indo, conversando, falando o que a gente quis dizer naquele momento, dentro do contexto do podcast, Sim. Aí terminou ela falando assim, concordo, não sei o que, entendeu? Então, mesmo que devagarzinho, que é o propósito do podcast, a gente vai alcançando corações que às vezes nunca nem interessaram. E não é com a gente está aqui só para levar a palavra, Deus transforma. Não é o Guedes, não é a Nayara, não é o Deus. Está aqui para levar o nosso conhecimento através da palavra. E a palavra ela é uma só. A palavra ela fala de uma forma tão carinhosa e simples. Vai ter gente que vai gostar, por favor, vai ter gente que não vai gostar, mas a gente vai devagarzinho norteando e vai polindo conforme assim a vontade de Deus. Entendeu? Amém? Amém.
Ah, lá, você tava ali quieto ali. Pode chegar aqui. Vai ficar bem em cima de ti.